Olá, tudo bem com você? Tudo na pressão total? Estamos iniciando mais uma edição do programa Construção em Foco. Como você já sabe, o nosso programa visa trazer as tendências, oportunidades e o que acontece no setor da construção, fazendo cobertura de grandes eventos e conversando com super entrevistados. Hoje temos a honra de conversar com André Montenegro. Ele, que é empresário do setor da construção, trabalha muito forte na parte de construção pré-fabricada e a gente tem aqui a oportunidade de conhecer um pouco mais da história de André Montenegro, que já foi presidente do Sinduscom, atualmente é vice-presidente da FIEC e tem muito a contribuir conosco. André, seja bem-vindo aqui, uma satisfação conversar contigo, amigo. Obrigado, Ati, obrigado pela oportunidade da gente estar conversando aqui com o seu público. Muito interessante o seu programa. André, para a gente começar, fala um pouquinho quem é o André Montenegro e o que foi que estimulou o André a entrar no setor da construção. Não, eu sou engenheiro civil, né? Formado há muito tempo atrás, em 83 me formei, também sou administrador de empresa e tenho uma especialização em estruturas pré-fabricadas. Desde pequeno eu quis ser engenheiro, desde pequeno, né? Eu sempre gostei muito de engenharia, gostei muito de construção, de criança. E na minha vida de estudante sempre gostei de matérias relacionadas com engenharia, matemática, física, né? Então não podia ser diferente. Então eu fui ser engenheiro, mas não queria ser empregado. Eu queria ser empreendedor, eu queria empreender, eu queria realizar, né? Eu sou inquieto, eu gosto de empreender no mercado da construção civil. E aí me tornei empresário da construção civil há 43 anos. Estamos militando aqui, já fizemos muitas obras, já tivemos experiências interessantes. Perfeito, André. E André, na sua gestão do Sinduscom, que foi uma gestão marcante, você trouxe pautas importantes, com a modernização da construção, investir mais em tecnologia, reduzir a burocracia. Quando você faz uma análise dessas pautas que você trazia no Sinduscom, como elas avançaram desses anos para cá? Uma das coisas interessantes, assim, que marca muito, diz que 12% do valor, isso é uma pesquisa da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, 12% do valor embutido dentro do imóvel é de burocracia, né? Então, 12% de dinheiro desperdiçado. E a gente tem batalhado muito por isso. E hoje, com a informática, a tecnologia da informação, que você tem condições de checar os dados das pessoas, dos imóveis, cada vez tem que diminuir mais. Tem um blockchain, que é uma tecnologia interessantíssima, né? Você pode fazer uma escritura, não sei por que demora tanto, né? E lá atrás, eu vi que estava tendo carência de mão de obra já, né? As pessoas atrás de outras profissões, a construção civil ficava sempre em segundo plano, e eu investi em pré-fabricado. Eu chego às vezes para um dono de um cartório, né, na burocracia, e digo, rapaz, eu consigo fazer uma casa em 5 dias, e você me pede 30 dias para escrever uma linha no meu registro, dizendo, nesse terreno foi construído na casa tantos metros quadrados com habites número tal. Não dá para comparar, né? Batalhei muito contra a burocracia e contra a ilegalidade das construções, né? Eu criei um programa na época do Sinduscom que chama-se Incorporar, que era um programa uma lei de 1964, que algumas empresas não incorporavam seus imóveis. E aí nós batemos pesado, criamos esse programa, um programa vencedor. Hoje, as construtoras que têm o selo juridicamente perfeito do Sinduscom, né? A gente garante que aquela empresa realmente ela está com o seu imóvel incorporado, que pode vender o imóvel na planta. Você é empresário também. Eu queria que você falasse um pouquinho das suas empresas, né? A gente estava batendo um papo antes Sim. aqui, você falou de 3 empresas importantes hoje que você toca. Fala um pouquinho quais são essas empresas e qual o objetivo delas aí dentro desse teu portfólio de negócios. Nós temos uma empresa chamada Olé Casas, né? Construção e Incorporação. Essa empresa é uma incorporadora, ela trabalha mais na classe econômica. Devido à nossa tecnologia, isso permite que a gente tenha um custo mais baixo e consiga realmente trabalhar, né, numa classe mais baixa, de renda mais baixa. E nós hoje estamos executando um projeto aqui em Taitinga de 3.400 casas, um projeto grande. E graças a Deus tem dado certo, né? A gente procura reduzir custo. É muito difícil trabalhar. Eu sempre falo, quem trabalha para baixa renda tem que ser um excelente construtor.
É um paradigma. Já é mais difícil trabalhar para prédio de alto padrão, mas não. É difícil trabalhar para baixa renda porque não tem margem de erro. Você tem que ser muito eficiente na produção. Economia de escala. Tem outra empresa que é a Olé Tecnologia, essa minha tecnologia que eu desenvolvi para fazer casas pré-fabricadas, que eu franquio ela. Faço franquias, né, no Brasil todo. Hoje, atualmente, estamos em torno de 6 mil casas, fazendo 6 mil casas em forma de franquia, que eu passo para o meu cliente toda a tecnologia, dou assistência técnica todo mês, né? A gente vai dar treinamento e tem sido um sucesso. Aí nós temos franquia muito aqui no Nordeste, até no Rio Grande do Sul a gente tem. Legal. Até no Rio Grande do Sul a gente tem um franqueado lá. Hoje são quantos franqueados, André? Em torno de 35. 35 35 franqueados. e aumentando. Eu comecei o ano com um Então o franqueado. negócio é escalável, né? Muito E você, escalável. em um ano, você já praticamente sai de 1 para 35. Não sei nem Você acelerou com pressão total. Foi grande. E não tem um caminho sem volta, né? Porque é uma tecnologia que reduz 50% da mão de obra, reduz 75% da mão de obra especializada, que é pedreiro, e uma carência total hoje de mão de obra, ela entrou assim perfeitamente. E é uma tecnologia, a minha inovação não é de produto, é de processo. A minha casa é de alvenaria, só que eu inventei uma forma diferente de fazer alvenaria. Hoje nós montamos a casa em 1 hora e meia, 2 horas, e os acabamentos finais, em 5 dias a gente entrega a casa toda pronta. Então, assim, é interessante e tem sido uma aceitação muito boa e de baixo custo. Temos outra empresa chamada CBH, que é a Construtora Brasileira de Habitação, que com essa tecnologia eu notei um mercado muito carente. É um mercado assim, rapaz, é uma besteira, mas não é não. Se você perguntasse o teu telespectador aí, se você quisesse fazer um muro, você ia fazer com quem? Não tem empresa de muro. E hoje nós fazemos um muro, nós muramos uma quadra todinha em 2 dias. Né? Muro que não diferencia do muro de alvenaria, só que nós temos muita velocidade, damos garantia de 10 anos e somos muito rápidos, somos imbatíveis, inclusive em preço. Então, essa empresa também vou escalar. Essa aí eu vou abrir empresas mesmo, não franquear, mas empresas nossas. Estamos tentando abrir mais em Goiás, agora estamos com um parceiro. E aqui no Rio Grande do Norte tem outro parceiro que nós vamos entrar de sócio para fazer muro nessas cidades. E quantas casas você construiu já ao longo dessa tua trajetória? Até de quantos anos é a sua trajetória, né? Quantas casas você construiu? Quais são os insights aí para você pensar nessas inovações e trazer novos negócios? Rapaz, assim, eu já fui sócio do meu amigo Caracas. Caracas esteve aqui com a gente, O inclusive. Caracas é gênio. E ele diz, rapaz, André, eu vou na mesma filosofia deles. Se a gente colocar sentar numa cadeira em frente a um prédio e observar a construção de um prédio, tem tanta coisa para você melhorar nesse prédio, né? Tem tanta coisa para você inovar. É porque o foco, as pessoas erram. Existe uma coisa muito diferente: produtividade e produção. Produtividade é fazer mais com menos. Produção é quantidade feita. Então, sempre eu foquei em produtividade na minha vida. Tudo que a gente tem que fazer é focando em produtividade, que é onde realmente você consegue ganhar dinheiro, né? Então, por exemplo, essa nossa tecnologia dá uma produtividade inigualável, né? A gente consegue fazer muito rápido. Então, nós já fizemos hoje, nós fizemos em torno de 26 mil casas e nós temos hoje em construção 9 mil casas. Então, aí para uns 35 mil casas, né? Em quanto tempo isso aí, André? 12 anos. 12 anos. 12 né? anos, Então, uma escala de produção altíssima. Altíssimo, né? Altíssima. E aí você resolveu, então, franquear. Sim, franquear, porque essa tecnologia, para ser usada por órgãos públicos ou bancos públicos, como é uma tecnologia nova que não tem norma técnica, você tem que aprovar ela no Ministério das Cidades. Ou seja, submeter a alguns testes de controle, de desempenho, de durabilidade, que são determinados no Ministério da Cidade. Aí você tira um documento chamado DATEC, Documento de Avaliação Técnica.
Esse documento de elevação técnica, quando você vai construir uma casa com a tecnologia nova, a Caixa pergunta: tem norma? Não, tem norma não. Então qual é o DATEC? Então, vai ter umas 10 ou 20 atualmente tecnologias construtivas que têm um DATEC. E aí nós com esse DATEC, a Caixa financia e os clientes vêm atrás. Porque não adianta você fazer uma tecnologia se a Caixa não financiar. Né? Tem que ser aprovado para a Caixa, para ela ter tranquilidade que você não vai ter problema para o seu cliente. E essa tecnologia ela tem que ser auditada de 2 em 2 anos, recertificada. Eu já vou na 4ª recertificação, quer dizer que o sistema está aprovado. E nós estamos aí, graças a Deus, né, depois de muito trabalho, ninguém acredita, né? O inovador, ele tem status de bandido, né? Você tira as pessoas da zona de conforto. Não vai dar certo, não tira isso daqui, tal. Mas eu insisti muito. Insisti, e agora, depois de algum longo tempo, a gente está conseguindo realmente que a tecnologia se implante aí em várias obras. Que momento foi que você notou que o projeto, a ideia, ela se materializou e deu certo? Desde o começo. Porque você tem que acreditar, meu amigo. Rapaz, eu acreditei que ela deu certo desde o dia que eu fiz um filme montando a casa. Na época não tinha nem esses recursos de tecnologia da informação que tinha. Chegaram 2 grandes amigos meus de um mestrado que tinham feito em Barcelona e trouxeram essa novidade de animação gráfica. Aí eu disse, rapaz, eu tenho esse sonho aqui, assim, assim. Rapaz, vamos fazer um filme para ver que. Aí botamos uma música, olé. Quando eu desenvolvi a tecnologia, né, pensei, aí fomos atrás do nome. Aí fomos, nome? Casa Fest, Casa Rápida, Casa não sei de quê. Aí chegou um amigo meu, um carioca, ele disse, Andrezinho, cara, o que é que tem Gol a ver com carro? Eu digo, nada, o que é que tu tá pensando? Não tem um carro Gol da Volkswagen? Eu disse, tem, pô. É um carro popular, popularíssimo, é o carro mais vendido no Brasil. Pô, vamos botar o nome Olé. É um nome alegre, né? É um nome que todo mundo conhece, Olé. Pode ser assim, ó, vamos dar um olé no aluguel. Olé, né? Aí eu gostei desse nome e esse nome pegou muito, né? Assim, é interessante como o Brasil todo. A primeira pessoa da parte técnica, os engenheiros conhecem muito a Casa Olé, né? E o nome pegou. E esse seu sistema construtivo, ele é inclusive patenteado, é isso? Sim, Fala pra patenteado. gente aí sobre esse processo da Ah, patente. patente é complicado. Patente é uma arte você tirar uma patente, né? Mas tem que ser difícil mesmo, né? Porque os caras pesquisam, comparam, né, com várias outras coisas. Eu passei 6 anos para tirar a patente do sistema. Mas assim, a entrada é difícil, né? Mas o mercado seleciona, né? Assim, é bom e é ruim. É bom para entrar, mas depois que você entra é bom. Né? É O ruim para desafio é entrar, mas entrar, depois né? Depois que entra, aí É você bom porque começa a colher você os tem uma frutos. reserva de mercado, né? Porque Exato. não é difícil, não é fácil tirar uma patente. Não é fácil você desenvolver um sistema desse. Eu gastei muito dinheiro, né? Gastei tudo que eu tinha. Porque vamos fazer um testezinho aqui na casinha. Cada brincadeirinha, né? 50 mil. 100 mil para fazer um teste na casa. Vamos fazer completar uma casa e fazer todos os testes na casa completa. Derruba a casa. Aí como é que é? Então não é fácil, não. O bate-papo com o André Montenegro está excepcional e a gente vai continuar logo após o intervalo. Estamos de volta com o programa Construção em Foco, com um bate-papo riquíssimo com o empresário André Montenegro. Como é que você está analisando o setor da construção hoje e os meios de se produzir casas? Cara, assim, as pessoas têm que partir para a pré-fabricação, novos materiais, né? O drywall, o steel frame, né? Tá despontando aí. Tem rejeição cultural, mas não tem saída. Não tem rejeição cultural. É tão bom quanto a alvenaria, né? A saída é industrialização, padronização, industrialização. Você vai ali nos Estados Unidos, é padrão. O americano ele gosta muito de padrão, né? Quando você sai do padrão, aumenta o preço. Você chega lá, eu quero uma porta de 1 metro por 1 metro, ou uma janela de 1 metro por 1 metro. Não, mas na minha casa é 1,12 m por 1,12 m. Meu amigo, tem, mas é 10 vezes mais caro. Então, assim, a padronização. Agora, se você quer, né, exclusividade, aí você tem que pagar mais caro. E às vezes, né, eu vejo construtoras desenvolvendo
5 prédios diferentes do outro, cada projeto diferente do outro. Não tem sala técnica que dê conta de custo, de cumprir prazo, porque um prédio desse tem que ser muito bem pensado. Eu vejo uma casinha dessa que eu trabalho era toda no BIM, eu quantifico ela toda, eu faço a compatibilização de projeto, uma casa de 45 metros. Né? Quando você vai para o campo, é diferente, você vai para montar. Você não vai construir a casa, é montagem. E eu tenho uma linha, né, de produção, a minha linha de produção. Você consegue medir a produtividade, assim, dando um exemplo para você. Como é a construção hoje normal? Os caras chegam numa obra de manhã cedo, o mestre, o engenheiro, tá lá os profissionais, ele diz, rapaz, hoje tu vai fazer a calçada daquela casa. Amanhã esse mesmo pedreiro, não, rapaz, hoje tu vai rebocar a parede lá da casa que está faltando a parede lá do canto, tu vai rebocar aquela parede ali. Como é que você mede a produtividade desse pedreiro? Ele tem que fazer um trabalho repetitivo. Então, na nossa obra, nós não temos pedreiro, a gente tem posto de trabalho. Aquele cara só faz aquilo, todo dia. Posto de trabalho e linha de produção. Tem produção, posto de trabalho. Então, ali você consegue medir a produtividade do cara. Né? Então, isso é assim, é um detalhe sutil, mas é isso que funciona. Por exemplo, eu não tenho mestre nem engenheiro no canteiro pé de material. O suprimento baseado no planejamento da produção semanal, sabe que hoje, segunda-feira, você vai fazer a coberta da casa 5 da quadra 10. Está lá em cima da coberta todo o material e a caixa de ferramenta. O cara nem desce para ir no almoxarifado pedir uma furadeira para furar nada. Isso é produtividade. E André, e você como vice-presidente da FIEC, né? Como é que você tem analisado aí a performance da indústria do setor da construção? O Ceará ele desponta como um dos grandes mercados, né? Nós temos um mercado de altíssimo padrão aí despontando, esses prédios aí belíssimos, né? Nós temos o mercado da segunda moradia, porque é um movimento silencioso, mas é gigantesco, é o do kitesurf. Né? Eu conheço bem isso aí, que meu filho é kitesurfista e faz loteamento de beira de praia. E é assim, como esse esporte injeta dinheiro para essa segunda moradia de beira de praia aí, que está no litoral quase todo, né? E o mercado econômico, que hoje é o que puxa a construção civil. Com juro mais baixo, com eficiência de construção, as construtoras do econômico, se não forem eficientes, elas quebram. Então, esse mercado aí é o grande mercado hoje, é o que estava levantando. Agora, classe média depende de juro, né? Juro alto, infelizmente, a classe média está sendo muito penalizada. Esses móveis acima de 600, 700, 1 milhão, sim, é mais difícil você vender porque o juro está muito alto. Né? E como é que está o mercado popular? Muito bom. Mercado popular, muito bom. Né? Nós tivemos a entrada de um novo player, que foi a entrada da Moradia Ceará, Uhum. que vai passar por ajustes agora, mas muito bacana. O governador Elmano está de parabéns, é um programa vencedor. Por que esse programa é vencedor? Ele deu oportunidades para aquelas pessoas que não podiam comprar seu imóvel porque não tinha entrada. Pessoas, eu vendo casa com entrada moradia para pessoas que ganham de R$ 1.600, quase um salário mínimo. Deu esperança para essas pessoas comprar a sua casa. Né? E como marca as pessoas a você poder comprar a sua casa. Né? Então, eu espero que o programa continue, né? Que está proporcionando um grande bem para essas pessoas que realmente precisam. Né? E tem o Minha Casa Minha Vida, que é um programa vencedor, né? Vencedor demais no país todo tá aí. E é o que está sustentando esse mercado econômico. Né? André, e pensando para frente aqui, né? Quais são os desafios que a construção civil enfrenta e qual é a tua perspectiva aí para o ano de 2026? Haja visto aí que a gente já está na reta final de 2025. Bem, nós estamos passando por um desafio grande agora aqui na cidade de Fortaleza, que é o plano diretor. Sim. Né? Você, inclusive, faz parte da. O plano diretor nós temos que tomar muito cuidado, ele está congelando muito a construção civil. Né? O pessoal bate muito nesses prédios altos. Ah, a cidade vai esquentar. Não tem um estudo técnico que diga que isso vai acontecer. Pelo contrário. Mas as pessoas falam e querem que aquela fala dela seja verdade. Mentira. Os prédios altos eles proporcionam, quanto mais alto, mais recuo tem. Né?
e traz desenvolvimento e traz outra coisa muito importante. Tem um dado, que eu não sei se posso até verificar, mas não sei se foi totalmente arrecadado ou é o valor das outorgas onerosas representou 100 milhões de reais. É muito dinheiro que a prefeitura pode perder por não fazer essas outorgas, né? Sim, tem certas coisas no plano diretor que tem que se tomar cuidado, porque vai acabar com a indústria que tem em Fortaleza. Exatamente. Porque Fortaleza tirou todas as indústrias da cidade, né? E o mercado imobiliário é fortíssimo, é o que gera emprego. E outra coisa, esses recursos que esses prédios pagam vão ser aplicados em construções sociais, né? Em habitação de interesse social. Esse recurso tem que ser aplicado nisso. Então, você vai perder isso? Quais são as premissas básicas aí que vocês estão pleiteando nesse plano diretor? Justamente essa, né? Esse negócio de colocar o índice básico, para a cidade toda, tá Uhum, errado. sim, Porque é só o seguinte, o cara que mora lá no Bom Jardim, que ele podia construir 2 vezes o valor da área de terreno dele, índice 2. Aí reduziu para 1. Ou seja, os caras estão batendo muito nas costuras, mas tem um pobre lá que não vai conseguir pagar para fazer um sobradinho para o filho dele morar. entendi. Se ele quiser construir outro pavimento em cima, ele vai ter que pagar a outorga. E vai pagar como? Não tem Tá condições. entendendo? Então, assim, tem várias distorções. Tem distorções em relação às leis e vazios, né? As leis são imposições para se construir naquele terreno habitações de interesse social, só isso. Mas isso tem um dado que 87% dos imóveis de interesse social que foram construídos nos últimos anos não foram em leis. As pessoas têm que entender que tem um mercado. Exatamente. Seria muito mais interessante pegar e dar vantagens a mais para as pessoas construírem habitação de interesse social. Ou seja, aumenta o gabarito, sem pagar nada, aumenta os índices. Aí o mercado das leis estoura. E não impor que aquele terreno que você era seu, está lá, só porque está vazio, você poder fazer um. Você só tem a obrigação de fazer um imóvel de interesse que o mercado não vai pagar. A gente falou aqui um pouco de Fortaleza, mas eu soube que recentemente você teve na China, né? Sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa experiência, o que é que você estava buscando na China. Eu, inclusive, também há pouco tempo estive lá e fiquei encantado, né? E o que foi que você foi captar lá na China? Não, assim, o nosso presidente da FIEC, o Ricardo Cavalcante, ele já vem fazendo várias imersões anuais em universidades tops, né? Assim, nós já fizemos em Harvard, né, em Boston, já fizemos em Barcelona, já fizemos em Londres, e aí a gente queria ir para um país asiático, fomos para a China, Hong Kong. Assim, fomos ver o que é que está acontecendo de ponta, de pesquisa, de inovação, inteligência artificial. Mas o mais interessante é assim, o que é que eu vi? Eu tive um momento lá, livre, que nós fomos visitar uma escola politécnica lá em Shenzhen. Shenzhen é uma das cidades mais modernas da China, tem 30 anos que ela explodiu, assim, os prédios magníficos, cidade magnífica, belíssima. Mas tem uma escola politécnica, meninos de 13, 14, 15 anos fazendo pesquisa para o BID, para a BMW, empolgados, recebendo aula de comunicação e marketing para saber como vender seus produtos. Eles ensinam realmente os caras a serem empresários, a serem empreendedores. Uma disciplina espetacular, e aí a gente vê a diferença, né? Mas a se fazer aqui um agradecimento não, assim, um reconhecimento que o Estado do Ceará, com as escolas integrais, eu acho um espetáculo esse negócio de escola integral. Parabenizar o governo pelo esforço de querer colocar 100% das escolas públicas a serem integrais, né? Para que essas pessoas fiquem lá estudando, tendo aula de tudo. Eu acho muito interessante. Mas, assim, muito foco. Foco em sucesso, em querer negócio. Né? Eu achei assim, uma mentalidade muito interessante. Cidade Hong Kong muito pujante, linda cidade, espetacular. Shenzhen também. Então a China, assim, ela está despontando, não é à toa, né? É aquele negócio.
Eu tive uma época da minha vida que eu fui um consultor do Banco Mundial e tem uma linha de corte assim que eu aprendi de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Então, todos os países desenvolvidos, eles têm assim, direitos iguais na partida. O que é direitos iguais na partida? Educação, saúde, moradia. Então, todo mundo, um filho de um pedreiro meu concorre com meu filho, porque eles têm direitos iguais na partida. Aí todo mundo é igual. Aí você cria uma massa, né, Perfeito. preparada, né, para poder concorrer e desenvolver o país. E não deixando essa massa, né? Um filho meu hoje, um filho de um pedreiro não concorre com meu filho, né? Então, você carrega um peso muito grande e isso depois fica pesado para a sociedade, né? André, interessante quando a gente vai para a China, e aí foi quando eu lhe perguntei, você falou de tecnologias, de uma série de eh, equipamentos que estão sendo desenvolvidos, mas o que lhe chamou muita atenção foi a questão da escola politécnica, que é a base. E é o que a gente precisa de fato, é fazer o simples bem feito. Isso. Amigo, o nosso bate-papo aqui passou muito rápido, né? A gente tinha conversado que 30 minutos aqui Vale voam, nada, né? vale nada. E eu queria pegar essa vivência que o André tem, a experiência no setor da construção, queria que você trouxesse uma mensagem final para os espectadores que fazem parte da cadeia da construção, da indústria, do comércio, da engenharia. O que você traria de mensagem final aqui para os nossos espectadores? Bem, o que eu posso falar é que eu sempre me preparei muito, assim, eu sempre gostei de estudar muito. Eu sou pesquisador, mas eu sou muito focado, disciplinado e eu gosto de empreender, eu gosto do risco, né? Então, assim, construção civil não é fácil, é um ramo muito normatizado, tem muita interferência de órgãos públicos, órgão de água, de energia, né? Órgãos de receita, receita estadual, federal, Ministério do Trabalho, meio ambiente, mas você trabalhando certo, com competência, focando no produto, né, tem que tomar muito cuidado com o produto, né? Aí as coisas acontecem, né? É muita alma, muita dedicação. Construção não brinca. Às vezes tem uns amigos meus que se formaram comigo, da minha turma de 55 engenheiros, eu acho que só uns 8 se formaram em engenharia, assim, conseguiram, né? Se formaram, mas não foram seguir engenharia, né? Muita gente foi para Receita Federal, Tribunal de Contas, Petrobras, mas aí não, quando eu me aposentar, eu vou começar a construir igual não. Dá tempo não. Dá tempo não, você vai passar uns aperreios tão grandes que você não vai conseguir. Você vai se aperrear e vai morrer do coração. Mas eu gosto, é o que eu sei fazer e vou continuar fazendo e puder contribuir sempre, eu vou contribuir. André, meu amigo, te agradecer Que é imensamente aí pelo isso? bate-papo, tá Foi certo? bom demais. Foi uma aula aqui pra gente Nada? que está conversando e acompanhando. E esse é o objetivo do programa Construção em Foco. É a gente compartilhar experiências, verificar quais são as tendências do setor da construção, para que a gente juntos, André, possa acelerar o nosso segmento com pressão total. Grande abraço Obrigado. e até a próxima.